Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Fique muito à vontade aqui para discutir comigo tudo o que é possível discutir sobre os concursos de PGE, PGM, Advocacia Geral da União. No momento em que eu subo esse vídeo para a plataforma, para o YouTube, nós somos mais de 49.700 pessoas. Portanto, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos discutir sobre a novíssima emenda à nossa Constituição, a Emenda Constitucional 115. Mas antes disso, deixe seu like, deixe seu comentário, porque assim você engaja esse conteúdo gratuito e de qualidade para alcançar mais pessoas, assim como você foi alcançado, assim como você foi alcançada, e com isso você me ajuda a democratizar o ensino jurídico para os concursos de procuradoria aqui na plataforma. Por isso a hashtag Somos Todos Professores. Sim, porque quando você faz isso, você se torna para essas novas pessoas tanto o professor quanto eu. Muito obrigado por isso. Vamos discutir tudo o que é possível discutir nesse momento acerca da Emenda Constitucional 115. Essa emenda constitucional, ela teve a sua publicação no dia 10 de fevereiro de 2022 e a pretensão desse vídeo é te apresentar a emenda e tudo aquilo que pode ser questionado nos próximos concursos até efetivamente este momento, ou seja, até aquilo que nós conhecemos da emenda constitucional. Nesse exato momento, estamos no dia 14 de fevereiro de 2022. Dia 10 de fevereiro a emenda saiu, dia 14 você já pode vir aqui estudar comigo a emenda, e se isso cair nos próximos concursos, nos próximos dias, nos próximos meses, você já vai ter aí substrato para responder tudo sobre a emenda constitucional 115. Vamos lá, emenda constitucional 115 altera a Constituição Federal para incluir proteção de dados entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Isso é a apresentação da emenda constitucional 115. Existe muito mais coisa para discutirmos do que o que está nessa apresentação. O certo é que nós temos aqui, no artigo 5º, inciso 79, o acréscimo desse inciso no artigo 5º, que diz o seguinte, é assegurado nos termos da lei o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Nós temos, portanto, a proteção de dados elevada a direito fundamental, a condição constitucional de direito fundamental. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O artigo 21 também teve inciso 26 para dizer o seguinte: compete à União organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Essa é a competência material. E o artigo 22 da Constituição estabelece que compete privativamente à União, inciso 30, a proteção, legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Aqui é a competência legislativa. Então, a emenda constitucional 115 estabeleceu um novo inciso no artigo 5º, estabelecendo, portanto, o direito à proteção de dados pessoais como direito fundamental. O artigo 21 prevê a competência material da União para organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. E o artigo 22, a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Numa leitura rápida, breve, até parece que a emenda constitucional 115 morre nessas observações, mas não. Nós vamos analisar aqui a emenda constitucional 115 sobre vários prismas, exatamente aqueles que eu acredito que podem estar nas próximas provas, então preste bastante atenção para que o seu conhecimento aqui seja o mais completo possível para o enfrentamento de provas da advocacia pública cada vez mais difíceis. Bom, o Supremo Tribunal Federal, óbvio que ainda não se manifestou sobre a emenda constitucional 115, mas o Supremo já se manifestou sobre a proteção de dados. A proteção de dados, não sei se você se lembra, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal como direito fundamental implícito. E nesse momento, em 2020, quando o Supremo fez isso, obviamente que o direito à proteção de dados pessoais não tinha sido alçado à condição de direito fundamental. Então, o Supremo já dizia em 2020 que a proteção de dados pessoais é um direito fundamental implícito. E por que implícito? Porque ele se enquadrava na cláusula geral do direito fundamental à privacidade. Então o Supremo, de certa forma, acabou já chancelando a emenda constitucional 115, porque quando ele diz que a proteção de dados pessoais é direito constitucional e fundamental implícito, no momento em que a Constituição traz esse direito fundamental, isso só reforça efetivamente o que o Supremo adiantou quanto ao seu entendimento. Bom,
Não sei se você se lembra, mas o Supremo disse isso quando ele teve que analisar várias liminares nas ações diretas de inconstitucionalidade que discutiam a medida provisória 954 de 2020. Essa medida provisória obrigava as empresas de telefonia fixa e móvel exatamente no dever de compartilhar com o IBGE a relação dos nomes, dos números de telefone e dos endereços de seus consumidores, pessoas naturais e jurídicas, para permitir a manutenção da produção estatística oficial durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19. Essa medida provisória não tem mais força, não tem mais vigência, não tem mais eficácia, mas o Supremo teve que discutir isso justamente nessas ações diretas de inconstitucionalidade aqui listadas. E quando ele teve que discutir essa celeuma, ele disse que a proteção de dados pessoais é um direito fundamental implícito, obviamente que agora é um direito fundamental explícito, porque é alçado a essa condição pela Emenda Constitucional 115. Então está aqui a atualização do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a Emenda Constitucional 115, mesmo antes do Supremo se manifestar sobre a Emenda Constitucional 115. Bom, essa Emenda Constitucional 115, ela traz para a Constituição Federal, ou ela constitucionaliza, os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados tem tudo a ver com a Emenda Constitucional 115, porque o foco da Lei Geral de Proteção de Dados, que veio antes da Emenda Constitucional, é a privacidade no tratamento dos dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela exatamente estabelece como se dá o tratamento dos dados pessoais e, obviamente, que ela atenta para o valor constitucional privacidade no tratamento desses dados. Agora, o que a Emenda Constitucional 115 promove enquanto mudança para a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, aqui é muito importante e eu vejo isso como um questionamento, um possível questionamento de segunda fase. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela estava, agora não mais, mas estava, antes da Emenda Constitucional 115, sujeita a simples alteração legislativa, inclusive para revogar a proteção nela estampada. Ela é só uma lei. Então ela poderia ser mudada, ela poderia ser revogada, não havia absolutamente nada que impedisse, em termos constitucionais próprios, a revogação da Lei Geral de Proteção de Dados. Com a Emenda Constitucional 115, ou com a constitucionalização da proteção dos dados, o principal efeito para a Lei Geral de Proteção de Dados é a elevação da garantia dessa proteção, da privacidade no tratamento dos dados, à condição de cláusula pétrea, o que atrai a impossibilidade de revogação da garantia e a proibição de retrocesso. Isso aqui você precisa utilizar em eventual prova de segunda fase que você for questionado ou questionada sobre os efeitos da Emenda Constitucional 115 sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A constitucionalização da proteção de dados, da proteção do tratamento dos dados, sempre levando em conta a privacidade dos indivíduos, é levado à alçada de direito fundamental e, nesse caso específico, é levado à alçada de cláusula pétrea, impede a revogação da garantia e também impede o que se chama de proibição de retrocesso. Ou seja, as mudanças agora sobre a proteção de dados apenas podem existir no sentido de ampliar as garantias já existentes. Só é possível agora mudar o sistema de proteção de dados para ampliar a garantia, nunca para revogar a garantia, nunca para, nesse caso, implementar um retrocesso à garantia. É sempre uma evolução da proteção, nunca uma revogação, nunca uma involução. Então, se cai na sua segunda fase, qual é o principal efeito para a Lei Geral de Proteção de Dados trazida pela Emenda Constitucional 115, a resposta está nesse quadro amarelo. Muita atenção, porque eu visualizo isso como questão de provas futuras. A gente ainda não tem uma doutrina robusta sobre a Emenda Constitucional 115, obviamente, porque ela acabou de sair, mas a gente já pode implementar aqui alguns conceitos, comentários extraídos de grandes doutrinadores ou juristas. Eu trago por todos a opinião do ministro do STJ, o Ricardo Vilas Boas, que diz o seguinte, trata-se de um marco civilizatório. Preste atenção nessa expressão, porque muitos advogados, doutrinadores, muitos juristas têm utilizado a Emenda Constitucional 115 com essa expressão, marco civilizatório. Então, se isso cai na sua segunda fase, essa expressão, obviamente, vai ser uma expressão exigida pelo examinador no espelho de correção, porque muita gente está falando sobre isso. A Emenda Constitucional, ela se trata de um marco civilizatório
que coloca o Brasil no mesmo patamar de proteção de direitos fundamentais que a Europa. Agora se completa a arquitetura legislativa da proteção de dados no Brasil. A positivação do direito fundamental à proteção de dados é fundamental para aprofundar a tutela da autodeterminação informativa do país, pois a Lei Geral de Proteção de Dados tem caráter marcadamente instrumental. Então, aqui, doutrina e juristas e muitos advogados que atuam efetivamente na proteção de dados ou nas pretensões jurídicas que levam ao Poder Judiciário à proteção de dados, eles têm sido unânimes ao dizer do acerto do Congresso Nacional acerca da constitucionalização dessa proteção. Nós vimos que já temos a opinião do Supremo Tribunal Federal, nós vimos que a emenda constitucional ela reforça a Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente elevando o valor da proteção de dados a direito fundamental, portanto cláusula pétrea, proibição de retrocesso. Nós acabamos de ver a opinião de um ministro do STJ, então me parece que não há divergências sobre a importância, a grande importância da emenda constitucional 115, e toda essa importância deve ser manifesta nas futuras provas dos concursos da advocacia pública. Muito bem, mas nós estudamos o artigo 5º que estabelece, portanto, a proteção de dados como direito fundamental. Falta estudar, efetivamente, o alcance do artigo 21 e do artigo 22 sobre as mudanças trazidas pela emenda constitucional 115. No artigo 21, nós temos a competência material. Então, o artigo 21 diz: compete à União organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Bom, essa é uma competência material e exclusiva da União que permite com que o ente federal uniformize o tratamento da organização e fiscalização da proteção de dados. E você pode me perguntar, professor, mas o que de fato o artigo 21, inciso 26, significa? Significa que a União tem o dever constitucional. Presta atenção que é assim que você tem que responder em provas subjetivas, se você for chamado ou chamada a efetivamente enfrentar questões sobre isso. O que é que o artigo 21, inciso 26, efetivamente implica? Implica no dever constitucional da União de adotar medidas positivas para conferir efetividade à proteção de dados pessoais e, principalmente, fiscalizar as operações de tratamento nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa fiscalização é realizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o que o artigo 21, inciso 26, ele implementa, enquanto mudança trazida pela emenda constitucional 115, o dever constitucional da União de adotar medidas positivas para efetivar a proteção de dados e para fiscalizar as operações de tratamento, ou seja, a efetividade que muita gente reclamava que faltava da Lei Geral de Proteção de Dados, agora com a competência material da União, tem que existir. Não é mais uma opção, é um dever constitucional. E o artigo 22, inciso 30, estabelece o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre proteção de dados, proteção e tratamento de dados pessoais. Bom, particularmente, aí é uma opinião pessoal, eu acho que esse artigo 22, inciso 30, não precisava existir, porque, se você analisar, proteção e tratamento de dados pessoais é direito civil. E já compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Penso que a Constituição Federal não deve ser emendada para estabelecer competência privativa sobre tópicos dentro de disciplinas jurídicas, porque se for assim, a gente vai ter quase que um conteúdo programático de edital lá no artigo 22. Ele vai estabelecer os tópicos das disciplinas jurídicas e os subtópicos. Então, praticamente, o inciso 30 é um subtópico do 22, inciso 1, primeira disciplina, direito civil. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, aí está incluso a competência privativa para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Entendo que, pela importância do tema, o legislador constituinte acabou estabelecendo, nesse caso, um novo inciso, mas era desnecessário. Como eu digo, penso que esse inciso não precisava acontecer, pois proteção de dados é direito civil, o que já está incluso no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, enquanto competência privativa da União. Bom, no que diz respeito à competência legislativa, como estamos em série de artigo 22, é sempre bom lembrar que aqui a competência é privativa da União, mas o parágrafo único estabelece que, por lei complementar, a União poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, então é competência privativa da União. A União legisla sobre proteção de dados. Essa lei da União é nacional e deve ser observada por estados e municípios. A União pode, por lei complementar, autorizar estados a legislar sobre questões específicas.
Muita gente pode perguntar o seguinte: professor, e o que acontece com a legislação estadual sobre proteção de dados? Bom, não deveria existir, eu desconheço, se existe eu desconheço, mas não deveria existir legislação estadual sobre proteção de dados, porque, como eu disse, proteção de dados é direito civil, aqui você tem competência privativa da União sobre o tema. Então não deveria existir, sob pena de inconstitucionalidade, legislação estadual sobre proteção de dados. Então, se existe legislação estadual sobre proteção de dados, não deveria existir muito antes da emenda constitucional 115, não por força do artigo 22, inciso 30, mas por força do artigo 22, inciso 1. Eu desconheço legislação estadual sobre proteção de dados, mas se existe, não deveria existir. Se existe, é inconstitucional, já era, antes da emenda constitucional 115, pelo 22, inciso 1, e agora é inconstitucional também pelo artigo 22, inciso 30. Então, não deveria existir por inconstitucionalidade. Então, tudo o que você pode conhecer nesse momento, dia 14 de fevereiro, sobre a emenda constitucional 115, sobre a assunção da proteção de dados à condição de direito fundamental, está aqui. Seja na visão do Supremo, seja na transformação que a emenda promove na Lei Geral de Proteção de Dados, seja no que diz respeito a como a doutrina, os juristas, os advogados têm recebido efetivamente a emenda constitucional 115, seja no que prevê a emenda constitucional acerca da competência material e da competência legislativa sobre a proteção de dados. Te expliquei exatamente o que acontece com o artigo 5º, inciso 79, te expliquei o que significa o artigo 21, inciso 26, e te expliquei o que significa o artigo 22, inciso 30. Cada um deles tem uma importância específica, importância diminuta para o artigo 22, inciso 30, porque ele já está no 22, inciso 1, primeira disciplina, direito civil, na minha opinião, mas está tudo aqui explicado. Penso que o que cair na sua prova, nesse momento, sobre a emenda constitucional 115, salvo alterações futuras que, se tiverem, eu trago ao canal, está tudo aqui para que você enfrente a prova da melhor forma possível. Esse assunto é importante, é novidade, pode e deve estar nas próximas provas de procurador. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.